Uhum. Ok. Pronto, deixa eu ver só aqui. Perfeito, José. Então, quem te conhece sabe que você é um palestrante, né, voltado ao tema de liderança, mas eu quero que você, além de apresentar para quem está aqui presente, também para quem assistir depois na gravação, quem é o José Rodrigo. Fala um pouquinho de você, o que que você faz hoje, me fala um pouquinho mais. Tá desligado o teu microfone, José. Liberei agora aqui, liberei agora. Legal. Gente, primeiro eu quero dizer que estou muito feliz. Olha, Carol, muito obrigado pelo convite. Esse nosso papo aqui ia acontecer semana passada, mas não foi possível e colocamos para hoje. Eu estou muito feliz. Obrigado ao Ricardo, obrigado a você, Carol. É uma honra poder bater esse papo aqui e falar sobre esse tema que é muito importante, né? Eu estou falando aqui da Veneza brasileira, estou falando aqui de Recife, na beira da Praia de Piedade. E hoje eu atuo na Petrobras, sou funcionário da Petrobras e palestrante de liderança, junto da equipe de parceiros do Instituto Gente, com o Dr. Roberto Chiniachik. E, é claro, viajando o Brasil inteiro, ajudando empresas, ajudando líderes a respeitarem as pessoas e deixarem o seu legado, né? Então, eu estou totalmente focado em falar de liderança para quem quer deixar sua marca, para quem quer deixar o seu legado, para quem quer realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o foco da liderança que eu falo, ela está direcionada ao outro e não necessariamente ao líder propriamente dito. Então, se você é um líder, se você é uma líder que quer deixar o seu legado nas pessoas, então o meu assunto interessa a você. E falar de influência hoje aqui com a Carol, nesse momento tão importante que a gente vive hoje de influencers, né? Então, liderar e influenciar nesse tempo de mudanças é muito importante. É isso, Carol. Eu acho que a Alma Jack compartilhou a tela, não foi? Tá, tem alguém compartilhando a tela, tá? Acho que foi Alma Jack, algo assim. Alma Jack 2. Compartilha a tela aqui. Eu não sei como Não sei tirar se o... ela, não sei se ela tá ouvindo. Acho que é só ela que consegue agora. Não sei se ela consegue ouvir, né? Tá, vamos ver, calma aí. Tô tentando aqui. Deixa eu ver. Pode mandar uma mensagem no chat também. Mandei aqui para ela. Acho que ela estava tentando liberar o microfone e aí compartilhou a tela. Ah, oi, Jackson, é você? Você tá com a tua tela compartilhada. Coloca em stop screen. Bem em cima da tela. Isso. Voltou. Isso aí. Perfeito. Então vamos continuar aqui a entrevista com o José. Se você quiser finalizar a sua apresentação, José, pode finalizar.
Legal. Então, é justamente isso. Eu falo aqui de Recife e, olha, meu tema onde eu ajudo os líderes empresariais é liderança, mas a liderança voltada para as pessoas que desejam liderar, deixando o seu legado, deixando marca nas organizações e deixando algo importante para as pessoas, para as equipes. Já há 20 anos eu sou palestrante e hoje eu integro o grupo de parceiros do Instituto Gênesis, ajudando nas mentorias, né, da formação de palestrantes e nos eventos presenciais também. Então, falar de liderança é algo importante. E falar desse tema de hoje, que a Carol e o Ricardo propôs, que é influência, não é? Nesse mundo de mudança, nesse mundo do Instagram e das redes, é fundamental, porque é a realidade que a gente vive e, é claro, é preciso liderar, não é? Quem hoje quer se posicionar nos negócios, quer se posicionar como empresa, quer se posicionar como liderança em qualquer aspecto, precisa saber influenciar de maneira positiva. Então é isso que a gente vai debater hoje, como influenciar de uma maneira realmente que agregue valor, né, que traga resultados. Show de bola. Então, já que a gente falou sobre a questão da liderança moderna, por influenciar pessoas nas redes sociais, porque redes sociais é o momento, né? Então, como eu fiz aqui uma pergunta, como entender os problemas da liderança moderna? Queria que você falasse um pouquinho disso, José. Legal demais, Carol. A liderança moderna, ela tem os problemas que o ser humano moderno tem, não é? Quais são os problemas que o ser humano moderno tem? Primeiro, nós hoje estamos muito mais apressados, o ser humano hoje está muito mais afobado, angustiado, sem tempo, ele está muito mais apressado, de uma certa maneira até a quantidade de gente chata no mundo também tem aumentado, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas sem tolerância, né, com baixa tolerância, a quantidade de pessoas que não têm controle emocional tem aumentado cada vez mais. Isso tudo dito o ritmo, não é, que a gente vive hoje, das responsabilidades, das tarefas, dos desafios que cada um de nós temos hoje. Então, entender a liderança moderna é entender como o ser humano moderno ele está funcionando. Então, para liderar de uma maneira positiva, assertiva, é importante mapear as pessoas que a gente precisa influenciar. E entendendo que as pessoas hoje estão nesse cenário, não é, de pressa, nesse cenário de falta de tempo, descontrole emocional, muitas vezes até de angústias, com ansiedade, muitas vezes até com depressão, muitas vezes até ansiosas por alcançar uma mudança de vida, ou até mesmo frustradas por não ter conseguido alcançar algo na vida. O líder hoje, principalmente os líderes nas redes sociais, deve entender o comportamento de quem está do outro lado. E é esse. Então, considerando que as pessoas estão nesse cenário, o líder moderno, ele precisa saber por que essas pessoas estão dessa forma. Por que o seu público está dessa forma? Por que o seu cliente está dessa forma? Por que sua família está dessa forma? Por que seu sócio está dessa forma? Quais são as causas que isso tudo gera nesse momento? Então, entendendo a situação real, é estudar o porquê. Porque tendo a causa ou as causas que geram esses problemas, o líder moderno, Carol, Ricardo, todos vocês que estão me ouvindo, consegue desenhar estratégias para resolver as angústias das equipes, das pessoas, da audiência, do cliente e tudo mais. Então, de maneira geral, o que acontece? Por que acontece essa angústia, né? Olha, diga que a gente viveu a era da tecnologia, né? Um tempo atrás se dizia, estamos vivendo a era da tecnologia, depois não, a era da tecnologia já passou. E aí depois há quem diga que a gente vive a era da informação. E aí alguém diz, não, a era da informação, ela já passou. Aí depois tem assim, alguém diz, nós estamos vivendo a era do conhecimento. E aí alguém diz, não, a era do conhecimento já passou.
Aí você chega e faz assim, não, estamos vivendo a era digital. Mas aí alguém chega e diz, não, a era digital já passou. Então, o que acontece? O líder hoje, quando ele quer influenciar, principalmente nas redes sociais, ele tem que entender que não existe uma era que já passou. Na verdade, o que está acontecendo hoje, que gera esses problemas todos que a gente falou, é uma alternância de eras simultaneamente no nosso dia a dia. Então, a gente vive ao mesmo tempo a era da tecnologia, a era da informação, a era do conhecimento, a era da digital. Então, a gente vive, não é uma mudança de era, a gente vive eras simultâneas. E o ser humano, ele não estava preparado para suportar essa dinâmica dessa mudança de era. Então, o líder ou a liderança moderna que entende que estamos simultaneamente nesse vulcão de eras, que todos nós estamos dentro dele e que gera aqueles problemas comportamentais que a gente falou, quando ele toma a ciência disso, as estratégias para liderar negócios, projetos, para liderar pessoas, equipes, empresas, ela fica muito mais assertiva. Então, Carol, a liderança moderna hoje, ela passa por essa realidade, vivendo uma contínua alternância de era simultânea, deixando as pessoas cada vez mais desejosas e angustiadas para realizar seus sonhos. Então, o líder tem que partir disso. É assim que está a liderança moderna hoje. Se for liderar hoje, como se liderava antes, sem entender esse cenário, não vai conseguir ter nenhum tipo de liderança que alcance resultados melhores, porque são as pessoas que vão sofrer essa influência. Então, é isso aí. Legal. Só para avisar aqui, quem quiser fazer perguntas, pode comentar ali no chat, que a gente vai perguntando para o José, tá? José, você falou de que é constante essa mudança de eras. Como que uma pessoa ela pode identificar a era para ela conseguir trabalhar de uma forma que ela consiga entender o comportamento do outro nas redes sociais, por exemplo? De que forma identificar a era certa para ela começar a trabalhar, divulgar materiais dentro na internet? Como que é feito isso? Com essa mudança constante das eras. Legal demais a sua pergunta, porque o que acontece hoje é que essa dinâmica acontece de uma maneira simultânea. Então, durante o dia, por exemplo, qualquer um de nós aqui, às vezes até uma criança hoje de 3, 4 anos, ela vive no mesmo dia todas essas eras. Então, por exemplo, durante o dia, ela usa tecnologia. Durante o dia, você, eu e essa criança, ou qualquer um de nós, busca informação. Durante o dia, a gente busca um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, quem está nos ouvindo agora, ou quem vai nos ouvir depois, está em busca de conhecimento pelo tema que você propôs na nossa live de hoje. Então, ela está ao mesmo tempo, veja bem, você está usando uma ferramenta como o Zoom, todos nós aqui. Nós estamos usando a tecnologia, estamos passando e compartilhando informação, estamos trocando conhecimento numa maneira digital. Então, o que acontece? As pessoas estão mergulhadas dentro de um caldeirão onde tudo acontece ao mesmo tempo. Qual é a métrica para dizer como usar tudo isso de maneira assertiva? Uma coisa que ficou para trás depois de alguns anos na nossa vida e que hoje nós estamos tentando resgatar, que é uma palavrinha com 4 letras fundamental, chamada foco. Então, toda essa turbulência, toda essa mudança, ela é atrativa e ela é um imã para que a gente possa sair daquilo que é mais importante. Então, tudo hoje, Eduardo, Ricardo, Carol, quem está nos ouvindo, nos leva a perder o foco. Essa dinâmica dessas eras leva as pessoas a estarem fazendo aquilo que não é, de fato,
importante. Então, como identificar a melhor forma de agir nessa era? Então, eu não digo assim, qual é a melhor forma de agir em tal era, porque estamos mergulhados em todas elas juntas, mas qual é a melhor forma de agir e de liderar nossos sonhos, nossos projetos de vida, nossa família, nossos clientes, enfim, da melhor maneira? É buscando o foco que esse momento tenta nos tirar. Imagina que nós somos um imã e que essa mudança toda e essa turbulência de eras está o tempo inteiro tentando nos atrair para nós sairmos daquilo que é mais importante. Então, o Ricardo tem algo que é muito importante no negócio dele, você, Carol, o Eduardo, eu, todos nós que estamos agora, temos algo na nossa liderança que é fundamental e que a gente não pode perder o foco. Então, se eu for dizer qual é a melhor forma da gente não ficar perdido no dia a dia dessa mudança de eras constante, mantermos o foco. E simplesmente, o que é o foco? O foco é quando a gente deixa de lado, abandona aquilo que não é importante. Então, é isso que dói no ser humano. É isso que dói num líder quando ele está com alguém, ou com uma equipe, por exemplo, ou com seu cliente, ou com seus seguidores, e fala sobre foco. Foco é abandonar aquilo que não é importante para aquele momento. E isso é uma dor na nossa alma, porque ninguém aqui quer abandonar um filho, ninguém aqui quer abandonar uma roupa, quer abandonar algo interessante. Então, para manter foco, tem que abandonar aquilo que não é importante. Como isso é complicado. Então, o líder que influencia em tempos de mudança ensina as pessoas a manterem o foco naquilo que é mais importante, por mais complicado e difícil que seja. É a regra número 1. E é importante. E José Rodrigo, Né? posso fazer a pergunta, então? Pode, fica à vontade. Quais seriam as estratégias que você vê para um líder, de fato, conseguir manter esse foco naquilo que é importante? Legal. Você sabe que tudo tem uma tendência a levar a gente ou para uma distração ou para uma agitação. Então, vamos supor, meu filho não quer fazer a lição de casa. Ah, não quero fazer porque não sei o quê, porque não sei o que lá. 2 motivos. Ou ele está distraído, ou ele está agitado. Os seus seguidores, eles não conseguem botar em prática aquilo que você ensina. Ou ele está distraído, ou ele está agitado. Então, você não consegue manter a atenção no que a gente está abordando aqui na nossa live de hoje. Tem 2 coisas acontecendo. Ou você está muito cansado, tenso, ou algo está lhe deixando meio distraído, por algum motivo. Ou tem algo gerando ruído que está deixando você ficar agitado aí onde você está agora e tirando você do foco. Quando um atirador de elite ele precisa acertar o alvo, ele tem uma guerra dentro dele. Ou algo distrai ele, ou algo deixa ele distraído, ou agitado. Ou seja, ou ele vai ficar agitado, ou ele vai ficar distraído. Qual é o grande desafio do líder? É esse, Ricardo. Fazer as pessoas ficarem algo numa zona onde os americanos que estudam, por exemplo, os atletas de elite das Olimpíadas, eles chamam de The Zone. The Zone é uma faixa onde Carol, você, eu, qualquer um de nós, somos mais produtivos, somos mais assertivos. Todos nós temos essa faixa de concentração, essa faixa de alto desempenho, essa faixa de alta performance. Alguns vai ser de madrugada, outros de manhã, outros à tarde, enfim. Mas outros é dormindo pouco, outros é dormindo muito. Todos nós temos essa faixa. Mas algo vai fazer você ou ficar agitado e sair dessa sua faixa de alta concentração e de alta performance, ou vai fazer você ficar distraído. O desafio da liderança é enxergar
Quando é que as pessoas estão distraídas e quando elas estão agitadas. Principalmente nesse cenário turbulento que a gente vive. Seu sócio está distraído, está agitado. Seu filho está distraído, está agitado. Não tem problema ficar distraído, não tem problema ficar agitado, desde que não seja na hora de quê? De ter alta performance. É essa questão que o líder tem para conduzir as pessoas. Então, quando você tem um olhar treinado, você olha para alguém e percebe, essa pessoa está in the zone, ou seja, está na zona de alta performance, focada, totalmente presente, totalmente envolvida, ou ela está distraída, ou ela está agitada. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo rápido. Brasil e Alemanha, Copa do Mundo. O que aconteceu? A Alemanha entra no jogo. A Alemanha entra totalmente na zona de alta performance, de foco, de concentração e de energia máxima. E o Brasil? O Brasil entra distraído. Então entrou distraído, tome um gol, tome 2, tome 3. Quando o técnico, o líder, tentou trazer a equipe, influenciar a equipe, para todo mundo voltar para a zona de alta performance, não dava mais tempo. É assim na vida também. É assim para a nossa empresa. É assim para os nossos seguidores. É assim para a nossa família. Se eu digo o seguinte, que a oportunidade de colocar de uma pessoa ir para alta performance é como se fosse uma deusa grega que ela só tem cabelo na testa. Então ela passa muito rápido. Se você não pegar de frente, o que é que acontece? Ela passa e você não consegue segurar mais. Então, quando vem a oportunidade de você entrar em alta performance, ou o líder colocar as pessoas em alta performance, ele tem que colocar. Por quê? Porque se não colocar, a oportunidade passa e não consegue mais. É assim com a minha equipe, com a sua, é assim com meus seguidores, com o seu sócio, com seus clientes. É assim com todo mundo. E você falou até que dá para a gente criar um desafio depois, né? Porque a gente analisar dentro do nosso cotidiano, tanto nas redes sociais como no dia a dia, na sua família, no trabalho, analisar as pessoas que você convive e verificar se elas estão sendo distraídas ou agitadas. E aí vamos supor que a gente faça esse desafio, José. A gente olha as pessoas que a gente convive e a gente analisou, essa daqui está mais agitada, essa daqui está mais distraída. O que a gente faz com isso, com essa informação que a gente vai ter deste desafio? Muito bom, muito legal, porque uma vez identificado, qual é a atitude para ajudar as pessoas, a equipe, né? Enfim, uma vez identificado, você tem que procurar entender em que contexto você está. Por exemplo, se eu estou numa festa de aniversário na minha casa com a família, certo? O que mais vai ter é gente distraído e agitado. Concorda? Então, eu vou perceber isso, eu como líder que influencio em tempos de mudanças nas redes sociais, o que mais vai ter é gente no celular, gente fazendo live, gente fazendo stories e tudo mais. Então, tudo bem. Tudo bem. Por quê? Porque aquele contexto é um contexto onde se permite, não é, distração e agitação. Agora, eu preciso fazer, por exemplo, numa live como essa, eu preciso fazer vocês estarem concentrados no conhecimento e na informação que vai mudar a vida de vocês. Então, como é que eu faço? Eu já fiz aqui agora, que é o quê? Fazer o possível para mostrar para quem está distraído ou mostrar para quem está agitado o quanto que ele perde saindo da zona de alta performance. Porque o líder tem que entender que o ser humano, ele se movimenta principalmente pela escassez, pela perca, quando ele sabe que vai perder alguma coisa, ou quando ele entende que vai se prejudicar ou fisicamente, intelectualmente, moralmente, ele vai sofrer alguma dor.
Então, o que é que acontece? O líder, quando ele percebe que alguém está agitado, alguém está distraído, ele precisa mostrar dentro do contexto que as pessoas estão, ou que a pessoa está, o que ela perde, não voltando para a zona de alta performance. Então, é como o líder chega e faz assim, olha, no intervalo do jogo, a gente distraiu, já estamos perdendo de 2-0. O que que acontece? Ou a gente vai correr atrás do prejuízo, levando de 3-4, e a torcida vai começar a vaiar, a imprensa vai começar a tacar o pau na gente lá na área de imprensa, depois do jogo, e as redes sociais vão ser um inferno depois por conta de 5 minutos de distração, ou a gente acorda, vira o jogo, e ao invés de tomar porrada no final do jogo, a gente vai tomar aplauso. E aí a equipe olha e diz, espera aí, eu não quero levar pancada, eu não quero ser criticado, eu não quero ser prejudicado, eu não quero sentir essa angústia, essa dor. Então, automaticamente, você traz a pessoa para sentir prazer, para sentir satisfação em ter voltado para a alta performance, que é o quê? Ser cumprimentado pelo esforço de ter virado o jogo, né? Ser elogiado, não é? E de ser aplaudido. Toda vez que um líder perceber isso, ele aponta o que a pessoa perde, aponta a dor que ela pode sentir, e aí ele consegue trazer a pessoa para essa zona mais de alta performance mesmo, de foco, né? Muito legal. Então, o que a gente pode analisar depois que a gente fez esse desafio, pegar as pessoas no contexto que elas estão. Por exemplo, trabalho. Você vai analisar lá, ela está no momento mais agitado ou distraída. E aí você vai ver esse contexto, analisou o contexto do trabalho, depois você vai mostrar para esta pessoa o que ela vai perder em não estar na alta performance. Vamos supor que ela não está no foco ali do momento, você vai mostrar o que ela pode estar perdendo com isso. E aí depois você faz ela visualizar o resultado positivo, para trazer o prazer, a sensação positiva dos resultados que ela terá se ela ter mais foco naquele momento. Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo um papel de líder para aquela pessoa do seu trabalho, da sua família, é isso? Totalmente. E eu posso acrescentar um nível um pouco, o nível 2, o nível avançado dessa história, Carol? Faz assim para mim, gente. Posso? Faz assim para mim. Posso incrementar o nível 2? Olha, e se você apontar o problema a dor que ela pode viver se ela não voltar para a alta performance? Existem 3 tipos de problema. Existe o que dói pouco, existe o que dói mais ou menos, e existe o que dói muito forte na alma. O primeiro problema que é o problema mais ou menos, é o problema externo, certo? E existe o problema médio, que ela fica angustiada, mas legal. É o problema interno. Mas o problema que machuca, que deixa a pessoa angustiada, que faz ela se levantar da cadeira para voltar para a zona de alta performance, é o problema filosófico. Tá? É o problema filosófico. Então, o que acontece? Você pode deixar uma pessoa totalmente concentrada no que o líder fala, apontando esses 3 problemas. Você pode escolher os 3. O fraquinho é o externo, o médio é o interno, e o mais forte de todo, que machuca mais, é o filosófico. Posso dar o exemplo dos 3? Pronto, legal. Vou dar o exemplo dos 3. Você chega para uma pessoa, chega para o Ricardo e diga assim, Ricardo, é o seguinte, se você não prestar atenção no conteúdo dessa live, provavelmente você vai perder a chance de assistir de novo, porque não vai ficar gravada, certo? Então, o que é que acontece? Você vai procurar a live de novo e não vai encontrar para assistir. Então, você não vai ter mais essa oportunidade. Então, te concentra agora. O que eu estou fazendo? Eu estou apontando um problema para ele que ele vai ter externo, que é o quê? Não encontrar a live, procurar a live em algum lugar e não encontrar. Isso é um problema externo. Ou assim, procurar o resumo do que foi dito no Google, no Facebook, no Instagram e não encontrar. Então, ele é um problema fora dele. Mas ele vai ficar um pouco angustiado.
Ele vai tentar voltar para a zona de alta performance. Mas esse problema não machuca tanto do que o problema interno. Qual o problema interno? É se eu fizer assim, Ricardo, te concentra nessa live. Sabe por quê? Porque, imagina, você teve um dia cheio, você provavelmente deve estar com outras atividades para fazer, talvez até se sentindo um pouco cansado, mas se esforçou, se dedicou o máximo para investir tempo, energia, o pouquinho que você tem ainda na live de hoje. Então, para que você não fique ainda mais estressado, te concentra, porque já que você está tirando esse seu tempo para você, foca no que a gente está falando para poder valer mais esse tempo e você não ficar tão estressado e tenso. Ou seja, eu estou falando de um problema interno. O externo era aquele, você não vai encontrar live para assistir. O interno preste atenção, porque você pode ficar mais cansado ainda se ficar aqui de bobeira. Já que está aqui, aproveita para não ficar estressado, preocupado e tenso. É o problema interno. Agora tem um que é catastrófico, tem um que é triste, tem um que é assim, é o filosófico. Esse maltrata na alma. É assim, Ricardo, presta atenção na live. Coitado do Ricardo hoje, não quero ver ele prestar atenção na live. Ricardo, presta atenção na live, porque imagina o que é que o José Rodrigo vai dizer lá para o Roberto Chiniachik quando ele chegar lá em São Paulo, né? Quarta-feira, e dizer, rapaz, eu participei de uma live lá com a Carol, o Ricardo. Pô, o Ricardo distraído, cara. O Ricardo muito, sei lá, parecia que não estava afim. Ah, não gostei não. O comportamento do Ricardo foi muito assim, aluado. Parecia que estava no mundo da lua. Então, imagina qual é a impressão que você vai passar para Medeiros, quando Medeiros me ouvir falando. O que Medeiros vai pensar a seu respeito quando eu disser que você estava aqui no mundo da lua? Entendeu? Então, o problema filosófico é triste, porque lida com a nossa imagem, com o que vão pensar de nós. Uhum. Então, quando o líder ele quer trazer a equipe para a zona de alta performance, ele tem essas três opções. Ou ele toca numa dor externa, no que a pessoa vai perder, ou ele toca numa dor interna, ou ele toca numa dor filosófica. De repente, ele pode maltratar e usar as três, né? Então é isso, Carol. É isso, gente. Você falou, então, de três formas de atingir as pessoas, né? E quais seriam os 3 erros que esse líder poderia cometer ao tentar, pelo menos, né? Tentar atingir os seus, de uma forma, vamos dizer, ele tenta atingir de forma positiva, mas, né, o tiro sai pela culatra. E quais são os principais erros que você acha que esse líder, normalmente, ele pode cometer? Olha, o líder, seja na empresa, na família ou nas redes sociais, você vai liderar o seu posicionamento na internet, por exemplo. Você vai liderar o seu posicionamento como coach. Você vai liderar o seu posicionamento como empresário. Você vai liderar o seu posicionamento como pai, como mãe. Não importa. O principal erro que é matador nesse aspecto é o seguinte: você não ser você. Entendeu? Então, quando o líder ele veste uma carapuça de poder ou uma carapuça de autoridade, ou ele disfarça algo ou alguém que ele não é, por conta de uma posição, ou por conta de um cargo, ou por conta de uma influência que ele tem qualquer, ele deixa de ser ele. Quando ele deixa de ser ele, ele não consegue fazer as pessoas genuinamente irem para a zona de alta performance, seja nas redes sociais, seja na empresa, na família, em qualquer lugar. É preciso, Ricardo, gente, que a sua liderança seja autêntica, transparente. Eu não posso estar aqui e, de repente, eu encontro a Carol em qualquer lugar do Brasil e ela chega e faz, nossa, como o José Rodrigo é diferente. Lá nos vídeos dele, lá no YouTube, não sei o que, nas palestras, na live.
é tão simpático, tão não sei o que, sei que lá. E eu encontrei ele no aeroporto, no hotel, onde for, num palco desse da vida, e completamente diferente. Quando a Carol me encontrar, ela vai ter que encontrar essas coisinhas aqui na testa, ó. Entendeu? Ela vai ter que encontrar esse meu jeito de sorrir, ela vai ter que encontrar esse meu jeito de gesticular, ela vai ter que encontrar o meu jeito de falar, as minhas expressões, os meus defeitos. Ela vai ter que encontrar isso, porque essa é a minha idade. Ela vai encontrar o jeito como eu estou olhando para vocês agora. Então, o líder, ele precisa, primeiro erro, não ser transparente, não ser autêntico, não ser ele. Tá cheio de máscara, entendeu? Isso acontece muito com gente que está começando, né? Gravando vídeos, postando conteúdo, né? Quanto mais autêntico você for, mais influência você causa. Quanto mais você for, mais impacto você causa. Então, o primeiro erro é esse. Autenticidade. Não ter autenticidade, né? Como pessoa. Segundo, você falou 3, você pediu 3, né? O segundo erro é não se interessar pelas pessoas. Não é as pessoas. Que é a imagem dele, com o que vão falar dele, com a impressão que ele passa. O líder que está preocupado com o cargo dele, com a influência dele, ele erra drasticamente. Por quê? Porque um líder autêntico, que a gente fala do líder transformacional, é aquele que transforma seguidores, transforma sócio, transforma cliente, transforma uma plateia. Compreende? Agora, quando esse líder sai do ego dele, quando ele está muito preocupado com o ego, com ele mesmo, em todos os aspectos, ele comete o segundo erro. Então, primeiro, transparência. Segundo, dedicação total ao outro, às pessoas, às equipes, aos seguidores, aos fãs, ao que for. Em resumo, ele precisa se anular. Ele precisa parar de querer ser importante. Ele precisa parar de querer ser alguém especial. O líder não é ninguém especial. Quando você quer influenciar alguém, você tem que deixar o outro ser especial. Entendeu, Ricardo? Entendeu, Carol? Entendeu todo mundo aí, galera? Então, quando a gente sai da gente, o nosso poder aparece no outro. E automaticamente você ganha autoridade. Agora, é isso aí. Então, o segundo erro é esse. Você não observar o outro e se entregar para o outro, né? E o número 3, né? O número 3 é clássico esse, é não ser humano. Não é? Eu faço muitas pesquisas com gestores de RH, com pessoas. O que a gente fala hoje? O que a gente ouve muito? As pessoas não estão mais humanas, sabe? Tá todo mundo muito digital ou artificial, ou faz de conta, vamos dizer assim, entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa voltar a ser humano, né? Então, se o seu cliente percebe que você é alguém muito humano, olha, você vai vender muito mais. Se o seu seguidor percebe que você é uma pessoa extremamente humana, no sentido de ser você, verdadeiro, enfim, você vai ter muito mais pessoas, não é? Procurando você. Então, essa é a terceira coisa que eu acho muito importante. O terceiro erro, não é? Seja humano. Legal. Então, só para a gente resumir aqui, né, os três itens: transparência, ser mais transparente, autenticidade. O segundo, dedicação total ao outro, prestar mais atenção no outro, no que o cliente quer, no que alguém que você está conversando, o que ele precisa, e não ficar só falando. A gente
prestar mais atenção no outro. E o terceiro é ser você, ser verdadeiro, né? A gente ter mais esse, principalmente olho no olho, né? Porque eu percebo muito também, quando eu saio às vezes para tomar um café, eu vejo as pessoas se reúnem, só que a maioria fica no celular. Aí eu falei, nossa, mas se reuniram para quê, né? Ficar mexendo no celular? Aproveita este momento, escuta o outro e olho no olho, conversar mais. Tem um exercício muito que eu faço às vezes também nas palestras, que eu chamo de exercício de mãe de filho pequeno. Exercício de mãe, viu, Eduardo? Exercício de mãe de filho pequeno. Você sabe como é que é a conversa de mãe de filho pequeno? É assim. Vamos fazer de conta. Eu vou fazer tipo o diálogo, né? Eu vou fazer aqui uma mãe e aqui, ó, eu vou fazer a outra mãe. Tá certo? Então, vai ser assim. Nunca tenha com as pessoas um diálogo de mãe de filho pequeno. Essa prática exercita esses 3 pontos que eu falei aí no método. Então, vamos lá. Então, imagina que eu sou a Angélica, a outra é Mara. Então, vamos lá. Eu sou a Angélica. Aí a Angélica encontra a Mara. As duas mães... Oi, Mara, tudo bem? Aí a Angélica faz assim... tudo bem, mas rapaz, minha menina ficou a noite inteira acordada com febre, tive que levar ela na emergência. Aí a outra diz assim, e tu não sabe, meu menino caiu ontem, torceu o tornozelo, tive que levar ele no ortopedista, foi terrível, mulher. Aí ela faz assim, e a minha menina, que quando eu voltei com ela da emergência, ela, além da febre, ficou com uma tosse horrível. Aí a outra pega e faz assim, e o meu menino chegou em casa, tava com tanta dor, que eu tive que dar remédio para ele dormir. Aí a outra faz assim, pois é, e a minha menina, mesmo com tudo isso, ainda aperreou o cachorro, que late de noite, nem o cachorro se dormir de tanta tosse. Aí a outra faz assim, pois é, e o meu menino? Então é isso. Diálogo de mãe de filho pequeno. O que que acontece? Elas não estão conversando. Elas estão falando, não é um diálogo, é um monólogo. Então, o que que acontece? Cada um está falando de si. Cada um está falando de si. Então, um líder, ele tem que exercitar um diálogo que não pode ser um diálogo de mãe de menino pequeno. Entendeu? Então, o que que acontece? E olha aí, ó. Se for 2 mães, é assim. Se for 3 mães, é assim. Se for uma reunião só de mães, não tem diálogo, é cada uma falando do seu filho, né? Eu digo isso porque aqui em casa, as amigas da minha esposa, a gente sabe como é que é. Eu digo sempre, olha, estava conversando aí, mãe de filho pequeno. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Carol falou, né? Vamos fazer abre o teu microfone aí, Ricardo. Vou fazer um diálogo que seria... Pronto. Um diálogo que não seria um diálogo de liderança, um diálogo de alguém que influencia. É diferente. Tudo bem, Ricardo? Boa noite. Quanto tempo, hein? Opa, José, tá tudo bem, graças a Deus. Bastante Legal. tempo mesmo. Faz bastante tempo. Você estava viajando? Eu não, eu estava realmente mais trabalhando muito, então por isso que eu estava meio off. Ah, legal. Mas final de semana, pelo menos, estava conseguindo descansar ou estava trabalhando os 7 dias na semana direto? E final de semana é a família, né? Sabe como que é? Pai de filho pequeno tem que gastar energia com essas crianças, né? Ô, rapaz, é verdade. E você falou essas crianças. Você tem quantos filhos? Na verdade, eu tenho uma de 4 e tenho mais 2 de 15 e de 12 anos. Ah, parabéns. Então você é um pai maravilhoso. E como é que é a tua relação aí com o pessoal, mesmo chegando em casa no fim de semana cansado? Você sai, você passeia, brinca, joga bola? Como é que é a loucura aí com os meninos? Aquela função de família, né? É mercado, fazer tudo que tem que ser feito. Não tem esse negócio de descanso. Chega no final de semana, eu vou sentar na minha cadeirinha ali e ficar tranquilo, sossegado. Não tem esse tempo, né? É verdade, legal demais. Ó, gente, vocês viram? Então, eu encontrei o Ricardo e em nenhum momento eu falei de mim. Agora, veja, ele falou dele de uma maneira muito natural. Falou dele de uma maneira muito mais à vontade.
ele conseguiu ser ele. Como é que eu consigo fazer a minha equipe ser ela? Quando eu me interesso por ela. Quando é que eu consigo fazer meus seguidores serem eles? Quando eu me interesso por eles. Quando é que eu consigo fazer minha plateia ser ela? Quando eu me interesso por ela. Por isso que faz parte do método o líder não se preocupar com ele. Ele não existe. Parece até contraintuitivo, né, gente? Mas um líder que influencia nas redes sociais ou em tempos de mudanças, em qualquer lugar, ele faz o possível para não existir. Quem existe são as pessoas. Nunca faça um diálogo de mãe de filho pequeno. Então nós temos 4 pontos, né? No final das contas eu te pedi 3 e com esse exercício você me deu o 4º ponto. Pronto, pois é. Muito legal, vários insights. Eu espero que todo mundo esteja anotando. Eu estou aqui anotando com vários papeizinhos aqui, ó, depois eu vou passar para o meu computador. Já anotei vários insights aqui. E, José, eu queria te perguntar um detalhe bem delicado, tá? A questão de feedback negativo. Quando um líder, como que ele pode dar um feedback negativo e como ele pode receber um feedback negativo? E positivo também. Legal, legal. Então vamos falar primeiro como que ele pode entregar um feedback negativo. Agora, a minha temática de liderança, ela quebra alguns paradigmas, sabe, Carol? Então, assim, eu vou já começar falando da minha experiência do campo de batalha, que é o seguinte, quando eu vejo muito essas definições do feedback positivo, feedback negativo, feedback colaborativo, feedback inspirativo, enfim, os adjetivos que se dá ao feedback. Na minha opinião, todo líder ele deve ter uma preocupação zero no caso do feedback. Qual é a preocupação zero? É de ficar preocupado se o feedback vai ser positivo ou o feedback vai ser negativo. Sabe por quê? Porque o que vai dizer o adjetivo do feedback não sou eu e não é o feedback em si. O que vai dizer o adjetivo do feedback é o que a pessoa vai fazer com ele. Então, o que é que acontece? Se eu pego um feedback que no meu conceito é negativo, mas eu coloco de uma forma que a pessoa encara como uma transformação na vida dela, automaticamente esse feedback passou a ser positivo para ela. Como também, se eu dou um feedback positivo no meu conceito e ela não entende da maneira correta para transformar a vida dela, esse feedback para ela vai ser negativo. Então, por isso que eu digo que o adjetivo do feedback depende do que a pessoa faz com ele. Agora, o que é que o líder tem que fazer? Nenhum líder dá um feedback para a pessoa não saber usá-lo, para a pessoa não saber botar em prática e mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa. Concordam? Então, a questão não está em você dar um feedback que você acredita ser positivo ou negativo. A questão não está aí. A questão está em você mostrar para o outro a importância dele fazer o que você está orientando ele fazer, seja ruim ou seja bom. Essa é a grande manha, esse é o grande negócio. Então, se eu tenho alguém, um mentorado, não é? Se eu tenho alguém da minha equipe, se eu tenho alguém da família e tudo mais, e eu vou dizer alguma coisa dura, alguma coisa que aparentemente pode ser muito forte, ou até mesmo agressiva para aquela pessoa, esse feedback, eu já tenho que partir da ideia de que eu preciso dar o feedback, ponto final. Agora, como eu vou levar o entendimento dessa pessoa para que ela compreenda que aquilo é importante para a vida dela? Essa é a diferença, porque líderes normais, eles dão feedback. Líderes extraordinários, eles constroem um propósito para a pessoa a partir do feedback. Entendeu? Isso é fundamental. Líderes normais dão feedback. Líderes extraordinários colocam na pessoa um propósito
para ela botar em prática o feedback que ela recebeu. Não importa se é bom, não importa se é ruim. Essa é a grande diferença. Essa é a sacada de mestre. Não é nem uma sacada, é um terraço, é uma varanda completa, né? Uma cobertura de luxo, né? Então, por exemplo, vou falar com meu filho. É uma coisa dura, é uma coisa pesada. Vai ser um feedback negativo, aparentemente para mim, mas eu não posso ficar preso a isso. Porque se eu fizer ele compreender que ele, tomando uma decisão que vai transformar o estado dele para melhor, ele pode... Olha, o feedback pode ser assim: dê 500 voltas ao redor da cidade. Você está muito mal fisicamente. Mas se eu coloquei uma causa grande na vida dele para isso, ele vai pegar esse feedback e vai transformar em algo excepcional na vida dele. Então, por isso que liderar é perigoso. Liderar é muito perigoso. Porque liderar é influenciar. Influenciar é você entregar para as pessoas um caminho. Entregar para as pessoas um caminho. E se você não tiver responsabilidade ética, você coloca as pessoas em caminhos complicados, né? Então é isso, Carol. Eu acho que a minha preocupação maior não é exatamente com o feedback, independente do que seja, é fazer a pessoa fazer o que com ele, em prol de uma causa, né? De um propósito maior. Isso é fundamental. Zé Rodrigo, claro que a gente já falou vários aspectos de um líder, né? Mas o líder, por si só, tem alguns que vêm, de fato, marcam uma geração, outros vêm simplesmente não acontece absolutamente nada, né? São poucas coisas de boa que ele deixa naquelas pessoas que ele passou. O que você acredita que uma pessoa pode se tornar, como ela pode se tornar um líder e deixar de fato esse legado? Exatamente. Olha, quando ela parte do princípio que o que ela faz não é importante, e sim o que as pessoas vão fazer a partir do momento que ela começar a conviver com você. Eu acho que essa ideia é disruptiva, ela é aparentemente antiga, mas é extremamente moderna, porque partindo do princípio que o ser humano hoje está cada vez mais egoísta, partindo do princípio que o ser humano hoje está cada vez mais preocupado com ele mesmo, a gente falou desses problemas no comecinho, partindo desse princípio, se você for liderar, ou estiver almejando liderar, e estiver pensando em como você vai se sair, preocupado em como vai ser a sua performance, você já começou errado. Porque a sua preocupação tem que ser o que as pessoas que eu vou liderar, né, vai ganhar com a minha liderança, vão ganhar com a minha liderança. O que as pessoas que eu vou liderar como elas vão transformar a vida delas. Ó, isso é o exemplo clássico de quem tem medo de falar em público. Olha, é assim. Eu vou comparar essa questão com medo de falar em público. O medo de falar em público, ele acaba em 10 segundos. Para qualquer pessoa. Por quê? Olha o que eu descobri fazendo essa análise de mim, porque eu era extremamente tímido, medroso e tudo mais. E depois eu fui entendendo o que acontecia comigo e o que acontecia com outras pessoas. Sabe o que é o medo de falar em público? O medo de falar em público, ele é uma decisão inconsciente do seu ego. Do seu ego. É simples. É uma decisão inconsciente do seu ego. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão falando aí. As pessoas que têm medo de falar em público, por que elas dizem que têm medo de falar em público? Fala aí, Ricardo. Diz alguns motivos. Por que você tem medo de falar em público, fulano? Aí, geralmente, as pessoas dizem o quê? Responde aí, Ricardo. Carol, responde aí.
Olha, no meu caso, eu posso dizer que é histórico também, tá? Eu por um acaso, tinha medo até de pegar o telefone e ligar para as pessoas. Certo. Né? Por Então, quê? Então vou usar também você. era um Por negócio quê? bem extremo. Mas era pavor. Até então, eu não raciocinava, tá? Certo. Mas o que que gerava esse medo? O que que você pensava que tinha esse medo? Normalmente, é o que a outra pessoa vai pensar de mim. Tá, ok. Uma coisa, as pessoas têm medo de falar em público e ficam pensando assim, o que que vão pensar de mim? O que mais, Carol? O que que você acha? Quando eu era bastante tímida, era mais a questão de se eu vou estar passando a imagem que eu gostaria de passar para elas. O que é que vão pensar de mim? Qual é a imagem que eu vou passar para elas? Eduardo, o que que você acha? Por que que as pessoas têm medo de falar em público? Elas dizem o quê? Olha, eu acho que bem, quando eu estava no início da carreira de professor, eu tinha muito medo de falar alguma coisa assim que tivesse com os conceitos ultrapassados, que eu estivesse falando alguma coisa que assim as pessoas não acreditassem ou não levassem como conceito assim de verdade, vamos dizer assim, sobre o assunto que eu estaria falando. E aí isso poderia prejudicar o quê em você? Se fosse alguma coisa assim, antiquada, ultrapassada, se fosse, o que que você acha que ia acontecer? Por que que esse medo existe? Eu ia entrar em descrédito, né? Você ia entrar em descrédito. É isso aí. Justamente. Legal. Alguém pode dizer assim, olha, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de dar branco. Eu tenho medo de falar em público porque eu tenho medo de ficar tremendo. Eu tenho medo de suar frio. Eu tenho Ô, medo José, Oi? sabe por que que eu disse isso? Foi o Fala. seguinte, eu como professor, eu já lidei muito com aquele tipo de aluno assim, que sabe aquele tipo de aluno que é metido a saber tudo? Sei. Então, eu já Sei. lidei muito com esse tipo de coisa aí. Entendi. É por isso que, assim, no início, isso me causava uma insegurança, mas depois assim, eu tratei de me policiar, assim, cuidar dos meus conhecimentos para que isso não acontecesse mais. Aí você não tinha medo do aluno que sabe tudo, que busca saber tudo. Você tinha medo de você não corresponder à expectativa desse aluno que sabe tudo. É, Se fosse confrontado. justamente isso. Então, vamos lá, olha só. Tenho medo de dar branco, tenho medo que as pessoas vão pensar de mim, tenho medo da minha imagem, tenho medo de ficar tremendo, tenho medo de não corresponder à expectativa. Tudo é eu, eu e eu, e eu. Tudo é a minha imagem. Tudo é como eu vou me sair. Tudo é como as pessoas vão me ver. Como é que vai acontecer se der um branco? Tá tudo centrado em mim. Então, quando você entende que o medo de falar em público é um medo egoísta, inconsciente, e você diz para o seu inconsciente, para de bobagem, e inverte, você diz assim, aquele público que vai me ouvir é necessitado. Aquele público que vai me ouvir precisa muito de resolver os problemas deles. Aquele público que vai me ouvir, não é? Carece do meu conhecimento, não é? Aquele público que vai me ouvir, não é? É extremamente carente do meu conhecimento, do que eu vou passar para eles. E se não for eu, naquele momento, eu vou estar deixando de ajudar todas aquelas pessoas. E elas vão ficar órfãs e não vão resolver o problema delas. Compreendem? Então, imagina que alguém chega na sua casa, morrendo de sede, batendo na porta e pede um copo d'água. Você vai dizer assim, não vou dar um copo d'água não, porque eu tenho medo do que ele vai pensar de mim. Eu não vou dar um copo d'água não, porque eu tenho medo de dar um branco. Eu não vou entregar um copo d'água não, porque eu tenho medo do que ele vai pensar de mim. Não! Você sabe que aquela pessoa está necessitada. O que é que você faz? O que é que você faz? Você vai lá, simplesmente, com a maior tranquilidade do mundo, e entrega o copo d'água para a pessoa. E ela sai saciada. Então, quando você inverte
o conceito de você, tira o medo de você e coloca a ideia de que o outro está necessitado e precisando de você, você para de olhar para você e para de ter medo. Porque nesse momento, você está entregando um copo d'água para a pessoa. Você está entregando alimento para as pessoas. Você está entregando nutrição para as pessoas. E elas estão necessitadas. Precisam resolver o problema delas. E você é o agente que vai fazer isso acontecer na vida delas. E aí o medo vai embora. O medo vai embora. O medo vai embora. Porque você sai de você. Para de ficar olhando para você. Voltando, essa analogia toda para dizer, quando alguém quer liderar, influenciar, em qualquer tempo, começar ou continuar liderando, e está muito preocupado consigo e não na necessidade do outro, você fica com traumas. O que é que vão pensar de mim? O que é que vai acontecer? O que é que vai... Por exemplo, hoje deu errado a live lá no YouTube, naquele momento. Pô, bobagem, besteira. A gente vai pro Zoom. Ah, deu errado. Dane-se. Vamos fazer no Meeting. Ah, deu errado. Dane-se. Vamos todo mundo no WhatsApp, pro grupo do WhatsApp, fazer via áudio. Ah, deu errado. Dane-se. Vamos fazer via Telegram. Dane-se o que vai acontecer, o que as pessoas vão dizer. O importante é a gente fazer. Entendeu? Então, o líder que influencia no mundo moderno, ele para de olhar os seus medos internos e olha o outro como alguém que precisa de ajuda. E assim vai. Que bacana. Muito bom. Muito bom mesmo, José Rodrigo. Até olhando para isso, eu, a Carol Meyer, nos juntamos ao Alexandre Santucci, né? E estamos também querendo encher o copo para as outras pessoas, né? Nós estamos direcionando agora para o povo que quer ser líder nessa era digital. E estamos abrindo uma oportunidade, então, para quem está online, para todas as pessoas que vão ver esse vídeo depois. No dia 14 de outubro, em um lugar ainda que a gente não definiu, das 19 às 22 horas, nós vamos fazer um evento em São Paulo, lá na cidade de São Paulo, né? Para todos aqueles que ainda não sabem como ter sucesso, não sabem como tomar ações para gerar resultados, né? Que tem estado sobrecarregado, desgastado com a burocracia, processos, atividades. Aquelas pessoas que também não sabem usar técnicas ou ferramentas para se comunicar bem, não tem sido consistente e nem tampouco persiste nessa comunicação com as pessoas, né? A gente tem visto que o que causa isso são as escolhas erradas que todos nós fazemos no dia a dia, né? Ficamos constantemente abalados com essas consequências, né? E muitas vezes nós não sabemos lidar com as circunstâncias e por causa disso também a gente acaba não tendo essa visibilidade que tanto nós, como líderes, queremos ter com as pessoas, né? Verdade. Mas nós queremos que os dias estejam contados para todas as pessoas, pois nesse evento especificamente que vai acontecer lá em São Paulo, nós queremos apresentar quais são as estratégias para se ter sucesso nessa era digital. Nesse evento, nós vamos ajudar a traçar o caminho para o sucesso, para que as pessoas queiram, de fato, tornar-se líderes de si mesmos, né? Superando os desafios que ela tem no dia a dia, sem perder a essência, como você mesmo disse, né? A gente precisa, né, sermos nós mesmos, a nos posicionarmos de forma adequada na rede social para vender o nosso serviço ou mesmo para mostrar, de fato, quem somos. Sim. Enfim, e temos um negócio nesse mundo que acontece, como você disse, né? Cada momento uma era diferente, né? Digital, a inovação, tantas coisas que acontecem, né? Então, em São Paulo, vai ser no dia 14 de outubro, ainda vamos divulgar o local, justamente para influenciar essas pessoas que tanto nós queremos fazer. Isso mesmo, Maravilha. vai acontecer à noite esse evento, das 7 horas da noite às 10 da noite. Vocês estão convidados a irem lá para assistir. Nós vamos ter o link para vocês serem os primeiros a adquirirem os ingressos, tá? Então, nós vamos divulgar o link no meu Instagram, no Instagram do Ricardo. Então, se vocês têm interesse em participar desta palestra de 3 horas de duração, vocês enviam uma mensagem para nós
no Instagram, pode ser no meu ou pode ser no do Ricardo, falando lá, Carol, tenho interesse no evento em São Paulo. E a gente vai passar mais detalhes para vocês, tá? Então, vocês podem entrar em contato conosco pelo Instagram. José, nós queríamos muito agradecer a tua presença, tá? Pela participação. Acho que minha internet... Vocês estão me ouvindo? Acho que travou aqui. Voltou para vocês? Tô vendo, cara. Aí. Onde vocês escutaram? Até onde? Você estava agradecendo. Justamente nessa hora, né? Então, a gente quer te agradecer por ter aceitado o convite para participar. O que você passou aqui foi muito valioso. As informações aqui, a gente poderia cobrar esta palestra, porque as informações que você passou, nossa, se você pode aplicar no seu dia a dia e com certeza terá resultados, tá? Então, a gente quer te agradecer. Nós vamos disponibilizar essa gravação no YouTube, até pela questão que a gente iria fazer lá, não deu certo, mas a gente achou uma solução, vamos colocar lá para todos os que queriam assistir também visualizar, né? Porque nem todos conseguiram acessar pelo Zoom, recebi aqui algumas mensagens no WhatsApp, mas não conseguiram acessar, então a gente vai disponibilizar no YouTube também. Muito obrigada, gratidão, José, pelo teu conhecimento e as informações que você passou aqui. Eu que agradeço e, olha, sempre que precisar ou sempre que convidar, eu estou presente. Olha, estou indo tanto para São Paulo esse ano ainda, que vou deixar vocês atentos aí na minha rota para que a gente, quem sabe, a gente tome um café, a gente se abrace e a gente faça alguns vídeos e tudo mais. Eu também quero aproveitar e convidá-los para participar, assim que eu retomar nas próximas semanas, a live The Legacy, né? Que é a live que eu estava semanalmente há 3 anos, só que por conta dos compromissos eu vou estar reagendando o dia da semana que vai voltar, provavelmente na próxima quinta-feira, às quintas-feiras, e eu quero vocês também todos lá. Fiquei muito feliz de estar aqui e é uma alegria falar de liderança, falar de legado, porque quando a gente, de fato, olha o outro e a gente sai de nós mesmos, em determinado momento, até o destino, quando ele acorda de manhã, ele se levanta e bate para você. Não precisa se procurar, precisa mesmo de você para o outro. Daí tudo acontecer. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Rodrigo. Muito bom. Acontece muito feliz. Show de bola. Eu acho que Carol voltou aí. Não sei porque começou Sinal, a travar aqui agora. Dá o 7 agora, Carol. Ô, José! Ô, beleza? E aí, como você usar o sentimento de perda? Tá ok? Como é que eu utilizo isso de maneira eficiente? Como é que um líder em vendas utiliza isso de maneira eficiente nas redes sociais? Tem alguma espécie de tática específica para isso? Não tem. O que tem, na verdade, é uma observação profunda de onde está inserido o seu cliente, de onde está inserido a pessoa ou as pessoas que você quer apontar esses problemas. Então, depende de tudo, depende do contexto, depende da pessoa, depende do que você quer conquistar. É você fazer essa observação e diagnosticar que perdas seriam essas e aí apontar, né? Então não tem algo, agora tem que ser algo que ele sinta que vai fazer falta. Eu acho que a única coisa seria isso. Não tem nada específico, mas é isso. Tem que ser algo que ele sinta que vai fazer falta. Agora, lembrando que o maior mesmo é o filosófico. O filosófico é triste. Valeu, cara. Muito obrigado por falar com você mais uma vez, José.
Obrigado, Sabe que Edu. você em mim tem um grande admirador, cara. Ah, cara, tamo junto aí. Conta sempre. Obrigado, meu velho. A gente vai se abraçar qualquer hora dessa aí. Até uma próxima aí, então, cara. Legal. Obrigada, pessoal. Vou parar de gravar aqui.